sobre aprender com os erros em família. Nós erramos, não há família que esteja isenta de erros, de dificuldades, de lutas. E eu quero meditar com vocês sobre a história do profeta Eli. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos ler o texto de 12 até o 26. 1 Samuel capítulo 2, de 12 até 26. Se você achou sem saber, tem mais alguém que está visitando? Que não chegou. Glória a Deus. Aqui na frente, aqui, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma bênção ter vocês aqui de verdade. E nós esperamos encontrá-los aí no domingo que vem. 1 Samuel capítulo 2, de 12 até 26. E mesmo assentados em reverência à palavra de Deus, eu queria que você falasse com Deus. Deus, fala comigo nessa noite, Senhor. Abre meu coração. Principalmente você que talvez não está bem nessa noite. Porque às vezes nós estamos com expectativa. E tem um segredinho para Deus se manifestar. É nutrir uma expectativa positiva para o culto. É se preparar, é dizer, eu vim para ouvir a Deus, eu quero ouvir o Senhor, fala comigo, Deus fala. Mas muitas vezes nós estamos sem expectativas e chegamos no culto desanimados, com crises, com o nosso coração machucado. Mas ainda assim, quando nós falamos, Deus, eu preciso de Ti, eu quero ouvir a Tua voz, Deus vai falar com você. Então nós vamos ler o texto em reverência à palavra de Deus. Eu queria que talvez toda a movimentação agora no texto cessasse. Na verdade não só no texto, durante a palavra. É possível você ficar 40 minutos aí, tranquilinho, na paz de Deus, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler, diz assim, 1 Samuel capítulo 2, de 12 em diante. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava um garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu vou tomar você à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, porque eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou, deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ele ficou sabendo, ele ouviu tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escudo se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão interferir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. A gente vai continuar 27 em diante. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família do seu pai, quando eles estavam no Egito e sob o domínio do faraó? Eu escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso, usar um colete sacerdotal na minha presença. Eu também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que eu determinei para a minha habitação? Por que vocês honram seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: eu prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara:
longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Amém? Amém? Amém. Diga assim comigo: agora declara o Senhor: honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Baixe sua cabeça e pede a Deus para falar e para abençoar a sua casa. Deus te trouxe aqui. Talvez você quase não viu essa celebração. Foi por pouco que você não chegou até aqui. Você pensou em não vir. Mas se você está aqui, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito muito especial de cura, de revelação, de palavra dele. Diga: Deus, eu quero te ouvir. Senhor, em nome de Jesus. Pai, teu Espírito Santo está nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, nós discernimos uma ação maligna, trazendo desprezo no coração do povo, displicência, pensamentos que estão longe, corações desassossegados. Nós damos, ó Deus, voz de comando, de autoridade, que toda obra maligna se retire do meio do teu povo, em nome de Jesus. Pai, nós suplicamos ao Senhor, fala conosco, fala com a nossa família, restaura a nossa família, ó Deus, renova o nosso coração, e nós declaramos que nós te amamos e dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que história que talvez, se você acompanhar toda ela, eu não li toda ela, a história do profeta Eli, uma história verdadeira de uma família que teve tudo para ser um sucesso. Uma família que teve todos os requisitos, todo o conhecimento, teve acesso ao templo de Deus. Eles foram escolhidos por Deus. Os filhos de Eli foram criados na casa de Deus, eram sacerdotes, eram responsáveis pelo povo, tinham todos os recursos, tinham as promessas de Deus. Mas uma história de uma família que terminou em fracasso por causa dos seus erros sucessivos. Uma família que não errou só uma vez, mas continuou nos seus pecados deliberadamente, e por isso terminou em fracasso. Você já sabe, a gente tem ministrado nessas semanas aqui de que não existem famílias perfeitas. Vamos falar isso: não existem famílias perfeitas? Sua família não é perfeita, não é verdade? Você já pensou talvez na sogra, no sogro, e falou: é verdade, pastor, não são perfeitos. Podia até ser perfeito. Você talvez tem tantas dificuldades, e isso muitas vezes atrapalha, porque tem conflitos de casamento. Criar filho não é fácil, e não existem famílias perfeitas. Por isso que nós demos o tema dessa série: em família, histórias de famílias parecidas com a nossa. Fala aí para o irmão que está do seu lado: as famílias da Bíblia são igual à sua. É muito parecido, e as famílias têm sido atacadas de tal maneira, como eu tenho citado isso quase todo mês da família. O Charles Melman, psicanalista francês, falou que, olha, a instituição familiar está desaparecendo, gente. As consequências são imprevisíveis. Você liga a televisão e o bate-papo e a conversa é esse: ó, acabou, família. Eu, nessa semana, uma amiga querida que foi criada na igreja, ela me postou uma foto muito estranha lá de um casal homossexual, e dizendo assim: olha, era o dia da família, não lembro se foi nessa semana ou na outra, Dia Internacional da Família. E aí ela colocou: olha, um recado para que haja felicidade em todas as famílias. Aí a gente entrou conversando com ela, falando, mas a verdade é que o espírito da época está batendo contra, dizendo: ó, família, o conceito de família somos nós que escolhemos. Se eu quero talvez fazer de um jeito que seja diferente de Deus, não importa, o que importa é se eu estou feliz. O que importa é a minha felicidade. Mas a grande pergunta é: o que é felicidade? Como é que você mede essa tal felicidade? E as famílias têm sido dilaceradas, amarradas, atacadas. Mas Deus trouxe você aqui porque é uma promessa de cura e restauração para a sua casa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você crê que Deus pode restaurar a história da sua família, não importa qual ela seja. O Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele pode restaurar, renovar, reconstruir, curar e restaurar a sua casa para que ela seja bênção para as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto que fala sobre Eli, que era um sacerdote, ele era um profeta, ele era líder na casa de Deus. Ele era o grande representante da voz profética, da voz de Deus, no meio de todo o povo de Israel. Era ele que oferecia sacrifícios. Ele vinha da tribo de Levi, e a tribo de Levi era onde os sacerdotes, eles descendiam da tribo de Levi. Ele tinha uma tremenda responsabilidade. Eles eram representantes de Deus. Ele lidera o povo durante 40 anos. Mas a Bíblia vai falando nesse texto, a Bíblia vai mostrando algumas coisas, que a família de Eli, que foi criada no altar, ministrando, orando diante do Deus que é santo, começou a sair dos trilhos.
Os seus filhos começaram a pecar. Eli era um pai que descobriu mais tarde. Eu não sei o que estava acontecendo com ele. Ele era um pai ausente, certamente, porque o texto dá a entender que os seus filhos já eram adultos, porque eles também cuidavam do sacerdócio. E a Bíblia vai falando no capítulo 2, ele olha, ele procura os seus filhos e diz: meus filhos, olha, eu estou ouvindo, de todo o povo eu ouço. Ou seja, ele não sabia, seus filhos eram adultos. Isso estava acontecendo na cara do povo de Israel, e Eli, o homem de Deus, ele nem sabia o que estava acontecendo dentro da sua casa. Ele ouvia falar, ele ouvia por todo o povo, e ele foi descobrir mais tarde, ele era um pai ausente, e por isso ele terminou em fracasso, por causa dos erros sucessivos. Se você continua a leitura do texto que eu não fiz, há uma profecia, essa que eu terminei: honrarei aqueles que me honram, de que Deus, ele começa a falar: olha, é chegada a hora, o versículo 31, em que eu vou eliminar Eli, a sua força, a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso da sua família, todos da sua família vão morrer jovens, os seus filhos vão morrer, porque você pecou grandemente contra a glória do Senhor, porque você teve alguns erros aos quais você sabia o que devia fazer. E o texto continua dizendo que os filisteus tomaram a arca da aliança, no capítulo 4, e é tão interessante, no versículo 12 em diante, que um pouco antes, os filhos de Eli morrem em batalha. Eles recebem uma punição, não porque Deus não os ama, porque Deus vai alertando, gente. Deus vai alertando, Deus vai usando a palavra, falando: ei, cerca a sua vida, busca Deus, e Deus usa líderes, pastores, líderes de célula, a palavra, e muitas vezes nós tapamos os ouvidos. Os filhos de Eli morrem, a Bíblia diz, e o versículo 12, naquele mesmo dia, um benjamita correu até lá, e o sacerdote Eli, como sempre, se você ler a história dele, todas as passagens, no capítulo 1, quando Ana vai orar, no capítulo 2, você sabe onde Eli estava sempre? Sentado numa cadeira. Sempre quando aparece Eli no texto bíblico, ele está sentado, acomodado, apático. E a Bíblia diz que quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira, capítulo 4, versículo 13, ao lado da estrada. Ele estava preocupado com a arca, e quando o homem falou: a arca foi levada, a Bíblia diz que ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço e morre. E a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus, é tomada pelos filisteus, é arrancada do povo de Israel. E no versículo 21, para finalizar essa história, antes das lições, a Bíblia diz que a filha, ou talvez a mulher de Finéias, que era um dos filhos ímpios de Eli, ela estava grávida, ela deu à luz, e ela começou a chorar, e a Bíblia vai dizendo no versículo 21, que ela deu um nome àquele menino. A Bíblia diz que ela deu ao menino o nome de Icabode, ou seja, a glória de Israel foi embora, acabou. O fecho da família de Eli é no versículo 21, onde ela dá à luz a um filho, o neto de Eli, e ela dá um nome àquele filho de Icabode, ou seja, a glória foi embora, acabou, a presença de Deus foi embora. E Deus está nos chamando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te levar para o novo, para que a kavod, que quer dizer a glória, ou kadosh, a glória do Senhor continue sobre a sua casa, sobre a sua família, para que não cheguem tempos de Icabode, onde a glória vai embora. Deus vai dando alertas e falando: Deus não fica imóvel. Você pode dizer: Deus não fica imóvel? Ele está trabalhando, gente. Deus está trabalhando. Deus não é imóvel, Ele é imutável no seu caráter, Ele é fiel, mas Ele está trabalhando. Ele é um Deus de coisas novas. Mas muitas vezes nós não recebemos o novo, porque nós queremos ficar agarrados no velho. Nós seguramos o velho, nós queremos ficar ali por causa da nossa teimosia, a nossa rebeldia. Nós dizemos: eu não vou para cá, não é hora, não é o momento. Nós empacamos, nós paralisamos, e nós não entramos no novo. Ele era teimoso, e ele não mudou o que deveria ser mudado durante 40 anos. E nessa noite eu quero conversar, na verdade, com você com isso. O que nós aprendemos com os erros de Eli, o que nós aprendemos com os erros do profeta Eli. São erros que a gente comete, porque não há famílias perfeitas. Você pode dizer: não há famílias perfeitas? Não há famílias perfeitas. O primeiro erro que ele cometeu é esse que vai aparecer: ele não ouviu as necessidades da sua família. Você pode repetir: ele não ouviu as necessidades da sua família? Ele não ouviu o grito, ele não ouviu o clamor, ele não ouviu as necessidades do seu povo. Se você vai para o capítulo 1, o versículo 12 em diante, ali está Ana. Ana era estéril.
Ana era alguém que sofria com a esterilidade, porque naquela época no povo de Deus era diferente de hoje. Hoje a gente quer cada vez menos filhos, é ou não é? Cada vez menos filhos, é ou não é? Quem tem 2 filhos aqui, levanta a mão. Quem tem 1? Alguns, não. Quem tem 3? 4? 10? Tem alguém? Porque você sabe que tem gente que está querendo crescer e multiplicar. Falou, ó, já que a célula não está multiplicando o visitante, vai no filho mesmo, glória a Deus. É uma tática. Mas muita gente está fechando a fábrica, como eu, estou orando pelo pastor Ricardo Lima, ali, Regivaldo, os líderes, né? A unção do Mas naquela época era diferente, gente. Naquela época, quanto mais filhos, maior era o sinal da bênção de Deus. Quanto mais filhos, maior era o sinal do sucesso da família. E Ana era estéril, e ser estéril significa que ela era humilhada, desprezada, ela não podia ter filho. E a grande questão, a Bíblia vai falando que Ana chegou no templo, ela estava orando, clamando ao Senhor. E veja só o que Eli falou. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava, na cadeira, se você ler, sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, assim, orando, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela tivesse embriagado, e ele disse, até quando você vai continuar na cachaça, mulher? Embriagada no templo, abandona o vinho, sai da caminha 51, está aqui esse tempo já cedo de manhã, que coisa feia, uma mulher embriagada. E Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, não julgue se tua serva uma mulher vadia, eu estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli, que era um sacerdote, era o representante de Deus, ele não tinha condições, ele não ouviu as necessidades do povo. E o paralelo é esse, quando eu falo na minha família, quando eu falho em ouvir as necessidades da minha família, quando eu não sou sensível, isso traz consequências. E há muitos de nós que estamos com a família aqui de mão dada, e aleluia, glória a Deus, mas nós estamos falhando nas necessidades, não estamos ouvindo os clamores dentro da nossa casa. A minha pergunta para você, marido, é esse: você tem ouvido a sua esposa? Você tem parado? Porque muitas vezes nós homens temos a tendência de falar, fala mulher, estamos com o controle ali, mulheres, quando o marido faz e eu sei que as mulheres são assim, a minha esposa é assim, você entendeu? O que eu falei? Nós estamos ouvindo. Então a gente aprendeu uma lição, as mulheres sabem no retiro de casais, que entenda bem, se o seu marido não está olhando nos seus olhos, ele não ouviu o que você falou. Quantos aprenderam essa lição aqui? Você não aprendeu, você que está visitando é assim, não fala assim para o seu marido, fulano, não, fala para ele, olha nos meus olhos, quando ele olhar ali, ele foca, se ele não olhar, ele não está entendendo. Mas a pergunta é essa, maridos, quando foi que nós paramos com a nossa esposa e falamos assim, eu quero ouvir o que você tem para falar, fala, o que está na sua alma? Quais são os alvos, quais são os objetivos? Nós precisamos ser sensíveis. Você precisa compreender seus filhos também. Há muitos pais que acham que a minha tarefa é colocar o meu filho numa boa escola. Eu coloco meu filho numa boa escola, eu dou tudo que é presente para ele, e ele se perde como os filhos de Eli. Ele se perde, porque não é isso que é o mais importante. Não é isso que Deus te chamou a ministrar na vida dos seus filhos. Quando foi a última vez que você parou para conversar com os seus filhos? Há filhos que estão se perdendo dentro da sua casa, porque você não sabe o que ele acessa na internet. Ele tem 8 anos, 10 anos de idade, e você bonitão, deu um iPhone para ele, com internet, fala, toma um iPhone, um menino de 10 anos, e com internet você não sabe o que ele está fazendo lá. E você fala, a modernidade, meu filho falou, sabe, porque ele lidera a sua casa, né? Algo que é um dinheiro que você não tem nem para dar, e você não sabe o que ele acessa, o que ele assiste, com quem ele anda, quais são as questões da alma dele, o que vai no coração dele. E nós precisamos aprender esse exercício, queridos, a começar a de ouvir. Isso vale não só para os maridos, para as esposas também. Diga amém, maridos. Diga amém, homens. As mulheres precisam ouvir, porque o caminho da destruição está próximo, quando você, marido, não está atento, e quando você, mulher, também não está atento. Porque às vezes dentro de casa, eu vejo maridos que talvez com temperamento, a mulher é mais agitada, eu vejo mulher que ela corre, e aí às vezes eu vejo na igreja acontecendo. A mulher é mais agitada, ela fala, ela plá, plá, e aí eu vejo ela correndo na frente da liderança, o marido atrás, assim. É temperamento. Mas você tem que tomar cuidado, querida, para não destruir a sua casa. Você tem que tomar cuidado para não tirar da mão dele a liderança que o Senhor deu a ele. Deus deu a ele
o contrário também é verdadeiro. Eu começo a olhar, você que é pai tem que ser um servo, diga amém. Você filho tem que ser um servo, você mulher tem que ser um servo. Quantos tem Jesus aqui, digam amém? Então nós precisamos ser servos do Senhor, servos, discípulos. Às vezes o que eu vejo dentro de casa é a mulher sendo empregada, não serva. E o marido falando, vai lá mulher, comida, cadê a comida? Cadê a comida? Cadê? Não chegou? Querido, queridão, abre tua cabeça em nome de Jesus. Cadê os homens aqui? Levanta as mãos, homens. As mulheres falam glória a Deus. Deus colocou para ser, a sua esposa tem algumas responsabilidades, mas ela não é sua empregada. Ela não é segundo a palavra de Deus. Porque acima de tudo, os maridos servem as esposas. Agora o outro lado também é verdadeiro. Não pega essa palavra, minha irmã, para falar, agora que eu não vou fazer. Agora que a casa vai ficar a partir de amanhã você. Kit adoração, que tem lá um veja, uma vassoura, vai adorar o Senhor. Kit adoração. Eu vi uma charge no Facebook, falei, meu Deus, não sei se vocês chegaram a ver, que é o café da manhã. O marido levou uma bandeja, uma vassoura, o negócio falou, querida, bom dia. Não. Mas a grande realidade é essa. Nós precisamos entender em nome de Jesus que você tem responsabilidade espiritual. Sabe qual é a maior necessidade? Homens que estão aqui, é uma necessidade espiritual. Não é férias em Cancún e na Disney não. Não é legal isso? Não é bênção? Ir para Natal, ir para a praia, ser sócio, comer nos melhores restaurantes, vestir as melhores roupas, andar nos melhores carros. Mas tudo isso, como eu falei hoje pela manhã, que nós aprendemos é o seguinte: sabe aquele seu carrão? Quero profetizar bênção sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. Você quer ser abençoado financeiramente? Quem quer? Não? Quem quer, levanta a mão. Aleluia. Se fosse o programa do Silvio Santos, eu ia jogar a nota aqui agora. Quem quer dinheiro? Glória a Deus. Nós trabalhamos, nós queremos conforto, mas tudo isso que você está procurando, sabe o que Deus dá nome? Aquela sua casa, aquela sua chácara, aquele seu carro que tem uma marca, Deus chama de coisa. Deus chama de coisa, é coisa. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É tempo de colocar ordem na casa em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, ó, aqui, ó, dá glória a Deus se o seu marido não é assim, irmã. Ó. Você está reclamando dele, fala: Senhor, obrigado que o meu marido não é como esse. Cadê as mulheres aí? Diga glória a Deus. Fala: obrigado, Senhor. Ou talvez o seu marido não é como esse aqui, ó. Fala: Senhor, muito obrigado pelo meu marido. Talvez você estava reclamando, veio de lá reclamando. Aí quando você olhar para ele, lembra disso, fala: bem, você não está tanto lá, mas melhor que aquele. Louvado seja Deus. Deus vai fazer a obra. Para de reclamar em nome de Jesus. Segunda coisa, sabe qual é o segundo erro de Eli? Foi esse: ele fracassou em não disciplinar os seus filhos. Ele fracassou na disciplina dos seus filhos. Ele fracassou na disciplina dos seus filhos. Queridos irmãos, todos nós estamos incluídos nisso. Pais que não conseguem disciplinar os filhos, que eles são ausentes. Ele acha que disciplina de filho é tratar o filho igual, o filho humano é talvez jogar videogame com o filho, é assistir futebol com o filho. Ele não entende que existe outra coisa na palavra de Deus quando se fala de disciplina. Por isso tem a ver com a autoridade espiritual. Quantos aqui creem que o filho tem que estar debaixo da sua autoridade? Diga amém. É óbvio, Deus colocou você, mas tem muitos pais que não têm autoridade espiritual. Não têm autoridade. Porque no dia que você precisa falar: me respeita, menino, porque eu sou seu pai, acabou. No dia que você precisa falar: me respeita, porque eu sou sua mãe, acabou a autoridade, gente. A autoridade é algo que vem de dentro para fora. A autoridade é algo que nós exercemos. E a falta de disciplina começa na vida dos pais. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos filhos: pastor, eu não sei o que eu faço, porque o meu filho tem dificuldade na escola, ele tem dificuldade de ter um filho adolescente com dinheiro, com isso, com aquilo. E a minha pergunta é: como você é nessas áreas da sua vida? Você é disciplinado com horário? Muitas vezes nós falamos: pastor, eu não entendo, meu filho está tendo uma dificuldade de obedecer a minha esposa, e me obedecer, ele é rebelde, ele não ouve. A minha pergunta é: como você é em relação às autoridades espirituais que Deus colocou sobre a sua vida? Você é alguém que, quando o seu filho olha para você, ele vê uma posição, um homem e uma mulher de Deus que são quebrantados, submissos, homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, que vivem uma vida de renúncia, que vivem não para o ego, não para eles mesmos, mas para o Senhor, para a glória de Deus, mesmo em meio de dificuldades. O que é que o seu filho está observando na sua vida? Tem muita gente que não tem disciplina na área do dinheiro.
E aí o filho adolescente, eu tenho visto na nossa igreja, adolescentes indo para o mesmo caminho que os pais. Pais que são endividados da cabeça aos pés, e os filhos vão reproduzindo. Gente que está devendo. Isso aí é ministração na vida da sua família. Seus filhos estão recebendo a influência espiritual. Tem gente que você que é assim, seu avô foi assim, o seu pai foi assim. Deus está chamando para colocar a casa em ordem em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Gente que talvez é alguém fraco emocionalmente. Você é alguém que qualquer coisinha você ficou do pai. Porque eu achei que teve um aniversário, porque ninguém me convidou, ninguém levou convidar minha casa, eu magoei. Sabe o que está acontecendo isso? Você está beleza aí, mas seus filhos vão ser exatamente como você é. Seus filhos serão iguais a você, gente que é instável emocionalmente, e eu não estou falando das dificuldades que nós temos, gente fraca espiritualmente, porque essa questão, você não pode jogar responsabilidade para a igreja. Fala para o irmão que está falando, não joga responsabilidade para a igreja. Irmão, não. Sabe por que não? Primeiro, que não é possível. Segundo, que Deus, Ele disse na palavra dele, que a responsabilidade espiritual da sua casa, dos seus filhos, não é do Bethesda Kids, é sua. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Quando foi a última vez que você chamou os seus filhos e ministrou na vida deles? A palavra. Você abriu a palavra, então vamos orar, vamos clamar para que o Espírito Santo toque a nossa família, principalmente se tiver crise. É aí que tem que orar mais. Eu vejo gente que está, pastor, está uma bênção, hein? Comprei um carro novo, trabalho novo, ele está na glória de Deus. Vem a aprovação, o que ele faz? Ele vai embora, ele desonra a Deus, ele despreza o Senhor. É pelo contrário, se você está em luta, quantos estão passando por lutas aí, levanta a mão. É aí que você tem que vir para o joelho, clamar a Deus, falar, Espírito Santo, eu preciso do Senhor mais do que nunca. É agora mais do que nunca. Por isso essa é a pergunta, você tem que pagar um preço. A pergunta é, onde é que estão os seus filhos? Onde estão os seus filhos? Eu dei uma Bíblia, eu dei uma Bíblia para ele, sabe, pastor? No meio do ano, comprou uma Bíblia que você indicou aqui, top, e falei, filho simples, você já sabe ler? Você sabe ler? Lê a palavra de Deus todos os dias. É sua responsabilidade. A minha pergunta é, você tem disciplina na sua vida pessoal? Você é alguém disciplinado? Porque às vezes, algumas coisas são reflexos da alma. Você não consegue chegar no horário em nada, gente. Você não consegue ser pontual, você não consegue bancar a sua palavra. Você é alguém que vive no mundo das desculpas. Tem palavras que são de barro. A gente falou, querido, pode contar com você lá, etc, como voluntário na barra. Ora, conta comigo. Então não deu. Ora, posso contar com você, pastor Ricardo Lima lá? Ou fala, o pastor fala, ou pastor, conta comigo. Aí chega, então, não pude. Eu não posso. Eu não vou. E não entendemos que nós não estamos levando Deus a sério. Nós não estamos sendo obedientes, quebrantados. E aí, sabe por que muitas vezes a gente não disciplina os filhos, gente? Porque a gente tem alguns pecados que não consertamos na nossa vida. A gente tem algumas áreas que a gente fala, eu não posso porque eu não tenho autoridade, eu não posso. E a Bíblia é tão clara de dizer que Deus vai honrar aqueles que o honram. Você tem honrado a Deus? Diga amém. Diga glória a Deus. Olha que interessante o texto, vai falando que ele já bem idoso, ele ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na tenda do encontro. Você já parou para pensar? Onde ficava a arca da aliança, eles tinham relações sexuais ali. Onde é que estava ali? Na cadeira. Onde é que estava ali? E sempre é assim, gente. Eu tenho ministrado já, vai fazer o 10º ano de ministério pastoral. A maioria das vezes os pais são os últimos a ter. E às vezes nós vamos falar, querido, querida, olha, seu filho está assim, está assado. Glória a Deus quando há pais tementes a Deus que recebem e dizem, opa, eu quero estar debaixo, eu quero ouvir, eu quero checar essa informação, eu quero ouvir isso. Mas muitos pais dizem, jamais, meu filho não. E se viram contra a liderança, contra a igreja, contra o povo. A Bíblia continua dizendo, olha, aí Deus olhou, guarda essa palavra que não é para ele, é para nós. Por que vocês zombam do meu sacrifício, da minha oferta que eu determinei para a minha habitação? Por que vocês estão zombando do culto? E você não vem todo domingo que cultua a Deus? É um sim, um não. Um sim, um não. Culto é oferta. Por que vocês zombam? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Por que vocês honram os seus filhos mais do que a mim? Deixando ele engordar, eles estão engordando com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo povo de Israel. Ou seja, aquilo que tem que ser dado para Deus, você está deixando para você mesmo. Você está, eu não quero saber de oração, eu não quero saber de CTM, célula quando dá, porque eu quero me engordar com aquilo que deveria ser dado para Deus. E o texto continua dizendo, portanto o Senhor Deus de Israel declara, eu prometi a sua família, Ele prometeu para a sua, diga para o mundo que está falando, Ele prometeu bênção para a sua família.
Eu prometi à sua família, a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegar na hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Palavra pesada. Eu não estou profetizando morte na sua família, mas tem muita gente que está raquítico espiritualmente. Tem muita gente que não está crescendo, não está chegando numa idade avançada. Muita gente que, embora a Igreja Batista Bethesda prospera, você e a sua família está desconectado e está lá atrás. E a culpa não é do diabo, não é de Satanás, mas tem a ver com os erros e com as escolhas que nós estamos fazendo. Por isso, você precisa aprender a disciplinar seu filho. Diga amém. Tem que disciplinar, gente. Aí você vai lá e ouve a psicóloga tal, e ela está certa. E eu vejo algumas pessoas falarem assim para mim: não, pastor, porque a verdade é uma só. Eu jamais usei a vara com desaveira com os meus filhos, porque isso é uma coisa do passado, esse é um livro ultrapassado, e a gente etc e tal. A Bíblia tem um conselho em Provérbios 19:18. Vamos ler todos juntos? Você quer que seu filho morra? Que pai quer que o filho morra? A Bíblia diz: você quer que ele viva? Então discipline seu filho, porque nisso não há esperança. Outro texto, a Bíblia vai falando: olha, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não vai se desviar deles. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Está na hora da gente colocar a casa em ordem. Nós precisamos lidar com o pecado como pecado, gente. Lá em Marília foi um tempo de choro. Tem vindo apresentamento de choro. Deus, em nome de Jesus, Pai, a casa em ordem, a tua igreja. Precisamos de homens que chamem o pecado de pecado, homens que lidem com o pecado, homens que levem Deus a sério. E Deus está convidando você nessa noite para começar a fazer uma limpeza na sua casa. Sabe qual que é a boa nova? O Espírito de Deus que está nesse lugar vai te ajudar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Terceiro, penúltimo, sabe qual foi o erro de Eli? Ele não ouviu a voz de Deus. Não ouviu a voz de Deus. Não ouviu a voz de Deus. Deus estava falando, gente. Ele usou profetas, ele usa pessoas. Por isso que no culto, gente, quero dar uma palavra para você ouvir a voz de Deus. Deixa o celular em casa, desliga o celular. Porque eu estava falando, acho que com o Rodolfo, que às vezes a gente vê pessoas chegar, lógico que pode ser religiosidade, em Marília, um clima de expectativa. Agora a primeira coisa que algumas pessoas fazem ao entrar nesse lugar é se ajoelhar, é falar: Deus, fala comigo. Agora tem outros que a primeira coisa que fazem ao chegar nesse lugar, sabe o que é? Selfie, Facebook, celebração da Igreja Batista Bethesda. E aí vez ou outra, semana passada a gente não estava aqui, e aí eu fui ver algumas, depois das 9 e tal, algumas coisas que eu queria saber como é que foi o culto, eu não liguei, e aí tinha um monte de publicações, era 8 horas da noite, a gente viu o horário e falou: meu Deus, esse povo está fazendo, onde é que estava? E nós não entendemos porque o Espírito não fala conosco. Porque o Espírito não fala conosco. É interessante que ele foi alguém que colheu consequências porque não obedeceu a Deus. E a minha pergunta é: quando foi a última vez que Deus falou com você? Quando foi? Ele falou, você obedeceu. O texto vai falando, capítulo 3, que correu até ele, o menino Samuel, ouviu a voz de Deus. Deus falou: Samuel, Samuel. E aí Samuel é um garoto. Ele corre até Eli e diz: eu estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, diz: eu não chamei não, menino, volta, deite. Então ele se foi espelho. O sacerdote, que deveria ter uma familiaridade em ouvir a voz de Deus, ele não identificou a voz de Deus. Ele não, talvez, acreditava que Deus falasse. Por isso, queridos, é tempo de ouvir a voz de Deus. Existe um Deus que fala. Diga: existe um Deus que fala. Não é igual aquele seminarista, ele estava no seminário, e ele era alguém que à noite, seminário, quem mora lá, ou mora no pensionado, é muita gente tem que respeitar os espaço do outro. Ele era alguém que disse que estava com sede de Deus, e toda noite ele orava gritando: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Era toda noite, e atrapalhava os sonhos dos outros, atrapalhava os irmãos, e atrapalhava o pessoal nos falando: meu Deus, cara, Deus fala comigo, nada Deus falar com ele. Eles armaram uma para ele, eles pegaram o megafone bem grande, escondido, e aí ele começou a orar aquela noite: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. E eles lá de longe pegaram o megafone e falaram assim: vá dormir. Será que você é alguém que quer ouvir a voz de Deus de maneira literal, como esse rapaz? Ah, porque eu quero ouvir a Deus. E precisa de profecia, de profeta, de profetiza. Deus fala através de profecia, mas sai dessa macumbaria gospel em nome de Jesus. Amém?
A Bíblia diz que você não é mais escravo, você é filho, e por isso, por ser filho, você é herdeiro de Deus. Diga glória a Deus. Mas eu conheço uma multidão no meio evangélico, que é alguém que corre de igreja em igreja, atrás de uma palavra de alguém que é direcionado por profetinhas, que muitas vezes você nem sabe quem é. Um profetinha que vai falando, olha, é isso, é aquilo outro, e muitas vezes a palavra parece que dá certo. Toma cuidado, porque o diabo conhece a sua vida também. Toma cuidado com isso. Você não sabe. E aí você sabe qual que é a maneira? É a maneira de jogar a responsabilidade da orientação de Deus com um terceiro. Deus quer falar com você. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus quer falar com você. Irmãos, o que é mais fácil? Ler essa palavra, orar, buscar, pedir orientação, praticar a palavra, do que ir lá e falar, ô pastor, o que Deus quer que eu faça? Fala para mim, venda seu carro, dá tudo aos pobres e etc e tal. Queridos, é tempo de arrependimento. Eu conheço irmãos que, eu não estou falando que Deus não usa as pessoas, que eu creio na profecia, eu creio na palavra de Deus, mas tem muita gente que não anda com Deus, não ama Deus, quer ouvir a Deus. Nós precisamos de tempo com Deus. Você quer começar a ver Deus mover a sua família? Quantos querem isso, meu amigo? Tem que passar tempo com Deus. Líderes de Marília, gente como eu e você, passando 2 horas e 40 minutos diante de Deus. E aí, por que você faz isso tudo? Como é que você consegue? Como é que você trabalha e lidera a célula? Como é que você passa todo esse tempo? Acorda mais cedo, pastor. A gente coloca o despertador, dorme menos, porque a gente tem sede de Deus. A gente dorme menos porque a gente quer a glória de Deus. A gente dorme menos porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A gente dorme um pouco menos porque Deus é a nossa prioridade. A gente não está de brincadeira, nós queremos ouvir a Deus. Então você quer renovar a sua vida? Comece buscando a Deus todos os dias. Hoje de manhã a gente fez um desafio, um apelo, e foi um tempo muito especial de ministração. Comece a buscar Deus hoje. Diga, todos os dias eu vou buscar Deus. Você tem uma oportunidade, sabe qual é essa aqui? Todo dia nós vamos estar orando 6 horas da manhã. Cada dia um líder vai estar tomando conta, um pastor vai estar liderando. Queria convidar você a passar lá. 1h até 6h30, pastor. 1h. Eu tenho certeza absoluta que esse tempo de oração vai trazer avivamento na sua vida. Vai revolucionar suas vendas. Quem trabalha com venda aqui, levanta a mão. Deus vai colocar lá, gente. Vai mandar cliente lá. Você acredita? Diga amém. Entrega para ele no nome de Jesus. Eu fico com essa frase do Tozer, que ele diz que não será que a imperfeição de muitas das nossas experiências espirituais seja decorrente do nosso hábito de sair às pressas pelos corredores do reino, como crianças no mercado, tagarelando acerca de tudo, mas não parando para saber o real valor de nada. A gente está correndo, é tempo de parar para ouvir. A gente está ouvindo a palavra aqui, a gente já está, tem um cronômetro interno que começa, vai acabar. Gols do fantasma, vai começar. Eu preciso correr antes de acabar o culto, porque senão eu pego fila para sair daqui. E eu tenho pressa. E eu não ouço o que Deus vai falar. Então é melhor eu sair fora do que ouvir o que Deus tem para falar. Em último lugar, sabe qual que é o último conselho? Ele fracassou na sua influência. Conselho não, erro de ele fracassou na sua influência. Ele não estava liderando a casa dele, gente. O povo estava, e ó, a tragédia. Talvez você é alguém que acha que lidera a sua casa, porque você vem para o culto e vai para a célula. Eli era o sacerdote. Eli pregava no púlpito. Eli era alguém que estava. Os filhos cresceram na igreja. Os filhos cresceram vendo louvor 24 horas por dia diante de Deus. Os filhos estavam diante da arca do Senhor. Mas ele fracassou em liderar a sua família. E eu quero dizer para você que há uma guerra espiritual. E a resposta está no nome de Jesus através da igreja. Diga amém. E a família é a célula máter da igreja. A resposta para o mundo, sabe onde está, gente? Na palavra de Deus. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Está na palavra de Deus. Agora, preste atenção. Você pai, cadê os pais aqui? Levantem as mãos. Quando você não está na frente de batalha, os seus filhos perecem. Quando você está na retaguarda e não foi para a guerra espiritual e está acomodado, talvez eu pago escola para o meu filho, os nossos filhos estão morrendo debaixo dos nossos olhos, porque nós não estamos na batalha mais. E talvez você fale, mas meu filho está bem, ele está vindo junto comigo. O resultado, sabe qual é? Icabode. E foi-se a glória de Israel. E foi-se a casa do Senhor. Muitos aqui estão longe, distantes de Deus por escolha própria. Talvez você alguém vai passar por meu coração está duro. Sabe o que Deus espera de você? Apenas disponibilidade de dizer, Deus, eu não consigo. Tem áreas da minha vida que eu já passei uma linha, mas eu preciso de Ti.
Eu preciso do Senhor, e eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que o Senhor renove a minha vida. Aquilo que cabe a mim eu vou fazer. Agora, algumas coisas que cabem ao Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Senhor, eu estou dedicando a minha vida, eu quero estar ligado a pessoas, eu quero me envolver com uma célula, porque essa é uma igreja em célula, há uma cobertura em paternidade espiritual. Eu não quero estar descoberto, eu quero estar envolvido em relacionamentos, porque eu preciso da bênção do Senhor. Tem gente que não busca mais, não tem mais sede, porque continua fazendo as suas escolhas. Querido, eu já tomei minha decisão, eu e a minha família. Eu falei, a chave da nossa família está com Deus. Se Ele falar, nós vamos obedecer. O que Deus falar, nós falhamos, pecamos, erramos, é óbvio, somos falhos, é proibido entrar de pessoas perfeitas, mas eu quero ser radical na minha obediência, e não porque eu sou pastor, mas porque eu sou um discípulo de Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Não endureçam o coração quando Deus falar. E esse texto é muito difícil quando eu leio ele. Eu tenho temor e tremor no meu coração quando o Salmo 95 diz: quando ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Diga assim: quando ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Sabe por quê, querido? Durante muito tempo eu achei, nosso coração dele está duro, o Satanás, as circunstâncias, mas a Bíblia está dizendo o quê? Não endureça. Você pode endurecer seu próprio coração, você pode endurecer o seu coração, e a Bíblia diz: atenção, não endureça, não feche, tome decisões em nome de Jesus. Isso tem a ver a questão da influência espiritual. Quando foi a última vez que seus filhos pegaram você orando, clamando a Deus, lendo a Bíblia? Agora, quando foi a última vez que os seus filhos talvez pegaram você na internet, na televisão, assistindo futebol? Mulher, quando foi a última vez que seus filhos pegaram você orando, buscando ao Senhor? Tem muita gente ausente, maridos ausentes também. Cadê maridos aqui? Digam glória a Deus. Agora o chicote vai para os maridos aqui, primeiro. Se pegar aí, se pegar, você diz: Deus, eu vou obedecer. Tem um monte de homem banana nessa igreja. Sério? Um monte de homem banana. Aí os homens banana geralmente é aqueles que gritam mais: na minha casa quem manda sou eu. Sabe como você mostra que você é um banana? Quando você não lidera espiritualmente a sua casa. Quando você é o cara, não, porque a minha casa eu estou dominado, é do meu jeito, mas Deus está fora do seu lar. Deus está fora. Gente que não está liderando. As mulheres estão talvez tomando a posse da questão espiritual, mas do outro lado também tem mulheres dominadoras. Vez ou outra, Efésios capítulo 5, 22 em diante, vai dizendo: maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja? Você sabe dizer? É pancada, homens. Como é que Cristo amou a igreja? Como? Deu a vida, morreu. Cristo morreu porque você, marido, tem que dar a vida pela sua esposa. Você não consegue nem deixar o controle para ela assistir um programa de TV. Tem um pedaço de pizza de bolo, você come e não deixa para ela, como se nem a vida é a vida. Aí ela vai: já mandei para dele. Você tem que dar a vida, você não dá nem um pedaço de bolo. Marido tem que dar a vida. É desafiador, é mais desafiador. Aí Paulo pega mais leve com as mulheres, porque dá a vida muito mais do que isso. Aí depois ele diz: semelhantemente, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Eu vejo, gente, uma coisa que me deixa estarrecido é quando a gente lê esse texto, eu vejo mulheres crentes em Jesus torcer o nariz com a palavra de Deus, torcer o nariz com a Bíblia. Eu prego a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra da boca de Deus. Aí a Bíblia diz que mulheres sujeitam, aí as mulheres se pudessem dar uma Bíblia, porque elas não entendem isso. Muitas vezes porque o marido falha em amá-la, mas muitas vezes, indiferente do marido falhar, nós queremos tomar a liderança. A gente já aprendeu que monstro com cabeça, ou melhor, corpo com duas cabeças é o quê? Então, quando a Bíblia diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, respeitem o seu marido, e não significa você brutamonte, você fala: é assim, aqui, é desse jeito, pastor, na minha casa. A minha esposa é submissa à minha liderança, isso significa que eu vou amá-la mais, e nós temos uma parceria, é uma parceria com uma empresa, mas há liderança dentro da nossa casa. Tem que ter líder, não é eu indo para lá e ela indo para cá, não é eu falando que eu vou para lá e ela indo para lá. Quando a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu o homem como cabeça, é para sua proteção e para sua segurança. Mas tem muitas mulheres que não largam e dizem: eu vou segurar, eu não vou largar. Sabe qual é o resultado? Destruição, e você está tapando a bênção de Deus. Para fechar essa palavra, enquanto o Evinho vai chegando aqui, eu quero só ler um texto com você. Antes tem uma guerra aqui, mas eu creio que tem. Quero só ler essa definição aqui. Homem banana é esse homens que deixam nas mãos das mulheres responsabilidades
que não lhes cabe. Queridão, olha aqui para mim. Cadê os homens? Assuma a sua responsabilidade, homem, em nome de Jesus. Você não sabe nada da sua casa, cara. Você está por fora, a barca está afundando e você está lá assistindo e dando dinheiro, dando dinheiro, por dinheiro nessa casa. Assuma a sua responsabilidade de liderar a sua casa. Fala aí, ó, mulher, dá muito amor e carinho, fala, nós estamos juntos, para não brigar com você. Fala, nós estamos juntos, pode falar aí para ele. Não tem coragem, né? Às vezes o pau come em casa, né? Se arrependimento em nome de Jesus. Agora, há muitas mulheres que é o seguinte: mulheres insubmissas é aquela que não espera a atitude do seu marido, mas corre agir na frente dele. Ela talvez fale, pastor, não estou fazendo porque ele não faz nada, então sai correndo. Minha irmã, comece a promover o seu marido, para que as coisas comecem a entrar em ordem na sua casa. E eu fecho com esse texto da palavra de Jó. A Bíblia diz que a mulher sabe onde fica a sua casa, a tola derruba com as mãos. E eu fecho com esse texto que eu quero ler com você, que vai aparecer aqui, 1 Samuel 7, 2 a 6, só quero ler. Abre a Bíblia, querida, a gente vai orar já. Aleluia. Aleluia. Sete, 2 a 6. No paralelo, queridos, enquanto ele não disciplinava a sua casa, mesmo ele tendo todas as condições, havia uma mulher chamada Ana que cria os seus filhos no temor do Senhor. O primeiro filho dela se chama Samuel, e esse texto vai falando exatamente isso que vai aparecer aqui. O que acontece quando um homem de Deus está na liderança? Quando a gente de Deus na liderança, e a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, e Samuel disse a toda a nação de Israel, presta atenção, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vós. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. E o versículo 12 vai dizendo: então Samuel pegou uma pedra, a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Aplauda o Senhor, aleluia. Você precisa fazer de maneira muito prática aqui em nome de Jesus. Conselho para a gente terminar orando. Primeiro é esse, sabe o que? Volte-se para Deus de todo o coração. Volte-se para Deus de todo o coração. Às vezes a gente chama você para o apelo, e o apelo não tem uma mágica nesse altar, mas eu creio que quando você sai da acomodação da cadeira do reino espiritual, já é uma posição que você toma. Quando você, porque muitas vezes não vou ficar aqui, porque Deus sabe meu coração. Quando você levanta desse banco e vai para o altar, já é o primeiro passo para sair da acomodação. Deus está dizendo: volte para o Senhor de todo o coração. Talvez seu coração está fechado, mas volte para Ele de todo o coração. A segunda coisa, livre-se dos ídolos. Livrar-se dos ídolos. Quais são os seus ídolos? Ídolo não é só santinho, não. Talvez para alguns sim. Muita gente tem o marido, tem o trabalho, tem o descanso. O seu descanso de sábado e domingo é o seu grande ídolo que está acima do Senhor. Se Deus ele pede para você um passo a mais, você diz: não, aqui ninguém mexe, aqui ninguém vai mexer, que é o meu tempo. Talvez a sua família está te afastando de Deus, porque você não se envolve com a obra de Deus por causa da família. Pastor, eu não posso perder a família. Achando que estar com Deus é perder a família. Talvez o ídolo seja o dinheiro que você nem tem ainda. Talvez os seus ídolos sejam um pecado de estimação. A Bíblia está falando que você precisa abandonar esses ídolos. Terceiro, penúltimo, sabe o que você precisa fazer nessa noite? É isso aqui, ó: consagrar-se ao Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. Sabe o que é consagração? Não é sentir, é dizer: Deus. Consagrar significa pegar algum objeto, como essa garrafa que é de plástico, a igreja comprou, e dizer: Deus, nós estamos separando essa garrafa para uso
exclusivo do Senhor, é teu, para a tua glória. Ela não será usada para nenhuma outra coisa. Consagração significa estar separado para Deus. Significa você dizer: Deus, eu estou consagrando a minha vida e a minha casa para o Senhor. Tem um monte de coisa errada, tem coisas fora do eixo, mas eu estou consagrando essa noite. Eu estou separando e estou falando: Deus, o Senhor vai liderar a partir de agora. Em último lugar, sabe qual é? Prestar culto somente a Ele. Amém? Culto não é só isso. Culto é vida, é celebração, mas tem que ser só para Ele. Enquanto a banda vai chegando, eu quero orar com você em nome de Jesus.